sobreviventes! Estamos aqui no vídeo de hoje para explicar um pouquinho mais sobre a atividade 1 de teorias da administração, tá bom? Então, roda a vinheta. Primeiro de tudo, eu sou a Thalita, dona do Sobrevivendo EAD, bacharel em Contábeis desde 2021 e estou aqui para ensinar vocês a estudar à distância, tá? Focada em cursos como Administração, Contábeis e similares. Então, esse é mais um tutorial passo a passo de como fazer a atividade 1, tá bom? Aqui no vídeo que eu vou deixar aqui no link, eu falo um pouquinho mais sobre a composição de notas da atividade 1, tá? Ela vale aqui, ó, 2 pontos, né? Existem semestres que ela vale menos, que ela vale 0,5. Esse daqui é um primeiro semestre, por isso que vale 2. E aqui está um pouco o que a gente vai precisar fazer, tá? Primeiro de tudo, já vamos aqui para a pergunta, né? Sobre os principais princípios da teoria burocrática de Max Weber, com base em suas experiências profissionais, identifique e apresente como os princípios burocráticos são aplicados nas empresas modernas. Ainda nessa perspectiva, mencione ao menos 3 desafios associados à aplicação dos princípios burocráticos nas empresas atualmente. Em sua resposta é fundamental citar os princípios da teoria burocrática. Então, vamos pesquisar. Vamos aqui. A teoria da burocrática da administração foi uma das primeiras teorias. Aqui ele vai falar um pouquinho mais sobre as autoridades, né? Tradicional, carismática, racional e legal. Ela vai falar um pouco sobre a divisão de tarefas, né, de forma racional. Ela vai falar também de regras muito explícitas. Ela vai falar de muita formalidade, né? De equiparação salarial de acordo com a função. A separação total entre função e as características pessoais, né? O serviço é separado da pessoa, né? Tudo isso ela vai abordar, né? Então, aqui tem bastante coisa sobre o assunto, tá? Para vocês estudarem, se aprofundarem mais nesse assunto, né? E qual que é a grande chave da questão? É que quais são os desafios associados à aplicação dos princípios burocráticos na atualidade? Quais são os princípios, né? Quais são os princípios? Olha, a divisão do trabalho, a hierarquia de autoridade, a racionalidade, regras e padrões, né? Tudo isso são os princípios são as principais características, né? Aqui vai falar um pouquinho mais adendo aqui, ó. Competência técnica e meritocracia. Ó, isso daqui, meritocracia, é algo que é difícil colocar em prática hoje em dia. A divisão do trabalho, isso daqui também é difícil, porque hoje a gente tá bem generalista nas coisas, né?
que formalização, as regras são claras e específicas. Às vezes fica muito difícil de você colocar uma formalização dentro da sua empresa, porque existe muito mimimi hoje em dia. Então, isso daí também é um princípio que é difícil colocar. Então, você vai escolher três, vai estudar a fundo sobre esses princípios, né? E vai escolher alguns, né, que vá dizer os 3 desafios associados à aplicação. Então, é isso daqui que vocês vão precisar fazer, ó. Os 3 desafios associados à aplicação dos princípios burocráticos nas empresas atualmente. Então, você vai falar sobre os princípios burocráticos, que na teoria burocrática de Max Weber foi fundida, foi criada, pensada para a época da Revolução, nananana, e vai mencionar aí nos dias atuais, já pega o gancho de nos dias atuais. Nos dias atuais, não é usada mais hoje em dia, nananã. E por quê? Por conta disso, disso e disso. Você vai precisar colocar 3 desafios associados à aplicação dos princípios burocráticos nas empresas atualmente. Então, por que é difícil hoje tratar da teoria burocrática dentro das empresas? Então, esses são os principais desafios. Por que é desafiador que essa teoria possa se repetir hoje em dia? Por quê? Porque hoje a gente tem normas e regras muito mais flexíveis para o funcionário. Então, hoje em dia, a gente cuida muito mais da gestão de pessoas, porque na época não havia gestão de pessoas. Então, a gente pode pegar isso como exemplo, né? Como um desafio. A gente pode pegar o desafio também que o processo de trabalho, a divisão do trabalho hoje é muito mais informalizada, né? Inclusive a gente tem aí o home office, né? E várias outras formas de se trabalhar. Antigamente, na época da teoria da burocracia, para você trabalhar, você precisava sair de casa, trabalhar numa grande empresa, entrar nessa grande empresa e passar ali sua vida inteira nela e se aposentar nela. Então, tudo isso, a gente tem aí um dos desafios também são as várias formas de trabalho que hoje a gente tem. E a terceiro desafio, a gente pode considerar que é a pegada, né, de gestão de pessoas, de cuidar de pessoas, né, que antes a gente não tinha, que é o capital humano. Antes a gente só tinha aí o capital de dinheiro, capital de aquisitivo realmente, né? As pessoas eram apenas uma peça dentro dessa máquina de fazer dinheiro para o patrão. Então, essa é a linha de raciocínio de Weber, essa é a teoria da burocracia, e por isso que hoje é muito difícil você aplicar ela, embora existam muitas empresas, muitos meios de empresas, né, que ainda a maior parte do clima organizacional dessa empresa é vista pela teoria da burocracia. Então, ainda existe o funcionário do mês, na meritocracia, ainda existe muitos comportamentos de divisão de trabalho por função. Então, você não faz o todo, você só aprende ali apertar um parafuso. Então, ainda existe, né, meios ali que só utilizam ainda hoje a teoria da burocracia. Então, embora ela seja defasada, existem muitas empresas que ainda utilizam ela, então, principalmente na indústria, né? Então, é isso que vocês vão colocar aqui. Espero que vocês façam uma boa colocação. Não precisa ser muito extenso, gente.
no máximo 10 linhas. No outro vídeo, no tutorial da atividade de estudo de mentalidade criativa e empreendedora, eu falo um pouquinho mais sobre o truque lá das palavras, né? Você vai escrever 6 linhas de qualquer palavra e daí você vai abrir o Word e vai colocar lá 6 linhas no estúdio equivale a 9 linhas lá no Word. Isso daí é muito importante. E lembrando, se você insere a sua resposta lá no quadro disponível e depois finaliza, você não consegue mais ajustar ela, tá? Então você confira bem se você atendeu aquilo que está solicitado. Se você mencionou os 3 desafios, se você falou sobre os princípios da teoria burocrática, é importante você falar dos princípios. Eu falaria, os princípios da teoria burocrática são... Hoje em dia é muito desafiador que se apliquem esses princípios por tal desafio e tal desafio. Ponto. Essa é a minha resposta, entendeu? Espero ter ajudado vocês. Se ajudou, coloque nos comentários. É muito importante que a gente saiba como que vocês estão vendo as atividades e como vocês estão interpretando, quais são as suas dúvidas. E também se inscreva nesse canal. É muito importante pra gente que você se inscreva. E caso você precise de ajuda, a nossa assessoria acadêmica está à sua disposição.